Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu na Exame? Grupo Madeiro lança cardápio italiano e receita líquida tem alta de 22,8%. Madeiro já é uma empresa que a gente vem analisando há muito tempo aqui nos nossos podcasts e já é exemplo desde 2018 das nossas aulas de análise de demonstrativos financeiros nos cursos da BTC. Será que o Madeiro está melhorando seus resultados? Vamos entender aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Vamos só relembrar um pouco da história do Madeiro? Em 2018, o Madeiro estava muito endividado e estava passando por muita dificuldade. O que aconteceu? Ela conseguiu receber 700 milhões de reais de aporte de capital naquela época pelo Carlyle. E aí o Carlyle figurou sócio da companhia e a empresa conseguiu diminuir seu nível de alavancagem. Qual que era a ideia do Carlyle? A ideia do Carlyle era fazer uma abertura de capital no final de 2019, conseguindo aumentar o valuation da empresa. Ou seja, ela entrou a 3 bilhões de valuation, tentava buscar uns 5 bilhões de valuation ali no IPO. O que aconteceu? Eles postergaram esse plano de IPO para primeiro trimestre de 20, que foi a pior decisão que eles fizeram. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Lojas fechadas, você precisando pagar funcionários, aluguéis, etc. O Madeiro foi se endividando bastante. E aí o que aconteceu? Ficou com um nível de endividamento alto novamente. Em 2021, a empresa estava quase indo para o buraco. Aí o Carlyle emergencialmente colocou mais 300 milhões na empresa para dar tempo do Madeiro emitir CRAS, né, que é o Certificado de Recebimento Agrícola. Eu tinha dúvida se eles iam conseguir captar 500 milhões aqui, até porque a situação da empresa estava muito difícil. Mas por incrível que pareça, teve gente no mercado que comprou esse CRA. Espero que não seja você que está assistindo esse BTC News. E aí, qual que era a expectativa? Você faz o reperfilamento da dívida, ganha mais prazo para pagar ela, para dar tempo de você melhorar a sua operação. Ah, por quê? Porque a partir de 2024 vai começar a amortização aí de boa parte da dívida aqui do Madeiro. Então ele tem ali até 2023 para arrumar a operação. Será que ele está conseguindo? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Vamos ver aqui primeiro esse cardápio italiano aqui, ó. Eu entrei nos resultados do Madeiro do terceiro trimestre de 22, e esse novo item do cardápio italiano é esse daqui, ó, a linha Lenho, né? Então, ó, servido no Madeiro Steakhouse, produtos totalmente integrados na cozinha dos restaurantes, importante fonte de receita adicional e diluição de despesas fixas, né? Toda vez que você introduz um novo item no cardápio, a princípio, se ele for bem aceito, de fato, ele vai aumentar a produtividade por metro quadrado, consequentemente, você vai ter esses benefícios aqui que foram descritos, né? Só que pode ter certeza que não vai ser isso que vai resolver o problema do Madeiro, tá? É sempre bom você introduzir produtos no portfólio, etc. Só que quando uma empresa está precisando gerar caixa, a princípio, né, o processo ele deveria ser o contrário. Você deveria simplificar o máximo possível a sua operação para conseguir aumentar a produtividade por metro quadrado para você conseguir gerar caixa suficiente para você, né, ter ali segurança que você vai conseguir amortizar essa dívida. Mas tudo bem, tá? Aqui não é uma crítica efetiva a esse processo, mas pode ter certeza que não é a introdução de um novo item no cardápio que vai salvar o Madeiro, tá? Vamos entrar na notícia e depois eu entro nos financials. Vamos lá. O aumento das vendas nas lojas físicas e o impacto de uma novidade no cardápio refletiram positivamente nos resultados financeiros do terceiro trimestre apresentados hoje ao mercado pelo Grupo Madeiro. Vamos lá. O destaque do trimestre foi o rollout do Lenho, cardápio de cozinha italiana tradicional, serviço nas operações do Madeiro Steakhouse. Atualmente disponível em 87 operações, a novidade tem se mostrado um importante elemento para diversificar a oferta de produtos e atender às expectativas dos clientes do grupo. Perfeito. Qual que é a expectativa do Druski, que é o CEO do negócio? Abre aspas. Esperamos poder disponibilizar os produtos da Lenho em todos os restaurantes do Madeiro Steakhouse até o final do ano. Continuaremos investindo na expansão da nossa rede de restaurantes, assim como no aprimoramento de nossa tecnologia e nossos processos, sem nunca perder o foco na qualidade dos produtos e na experiência do cliente. É aquela frase padrão de CEO para mercado. Vamos ver os financials aqui da companhia? Então vamos lá. Bom, vou pegar fechado dos primeiros 9 meses para a gente entender um pouco aqui como que está a situação da empresa, tá? Então, ó, a receita chegou a 1 bilhão e 59, um crescimento de 35,9% em relação a 2021. Então, os primeiros 9 meses foram muito bons. Só que o prejuízo líquido aqui, ó, ele está em 113 milhões, ou seja, a empresa ainda está em prejuízo, contra 115, ou seja, teve uma queda só de 1,6% do prejuízo que tinha no mesmo, né, nos primeiros 9 meses de 21. Perfeito. Então, uma margem líquida negativa de 10,7% contra 14,8% aqui. EBITDA ajustado.
Então o EBITDA ajustado chegou a 249 milhões aqui em 2022, uma margem de 23,5. Muito melhor, do que foi em 2021, quando o EBITDA foi 119 milhões, com uma margem EBITDA de 15,3. Então melhorou. Nesse aspecto operacional melhorou. A dívida financeira ela também deu uma diminuída de 10%, passou de 981 milhões para 882. A empresa em 2022 teve 19 novas inaugurações, beleza? Chegando aqui a 275 lojas, 275 operações restaurantes físicos, né? E o same-store sales do ano foi de 20,7%, ou seja, a performance das lojas que estavam abertas em 2021 melhoraram 20,7%, perfeito? Que tinha sido 27,7% aqui dos primeiros 9 meses de 21. Perfeito, vamos lá. Por que a empresa ainda está em prejuízo? Porque o nível de endividamento continua alto, como eu mostrei para vocês, né? Então, a empresa ela está com lucro operacional aqui nos primeiros 9 meses, 89 milhões contra um prejuízo operacional de 3 milhões e 600 nos primeiros 9 meses de 21, para quem está vendo no YouTube aqui eu estou mostrando. Perfeito. Só que olha quanto que está o resultado financeiro. O resultado financeiro aqui está 202 milhões negativos aqui em 2022, contra 111 em 2021. Por quê? Taxa de juros, né? A taxa de juros está subindo, então o custo da dívida está aumentando bastante, o que está trazendo a empresa para um prejuízo de 113, como eu mostrei para vocês, perfeito? Vamos analisar agora um pouco de como que está sendo essa composição da receita, só para a gente entender. Nos primeiros 9 meses, 46%, não, cadê? 46% da receita vem do Madeiro Steakhouse, perfeito, 20% vem do Madeiro Container, 26% vem do Jerônimo, que foi basicamente aí a marca que foi mais expandida aí no ano de 2022, e tem algumas outras marquinhas aqui que representam 6,6%, Então, o grosso de receita aqui, quase 50%, vem do Madeira Steakhouse, que foi onde foi introduzido aqui o cardápio italiano, né? Além, né? Vamos lá, same-store sales. Como que está o same-store sales aqui do ano? O Madeira Steakhouse, ele teve um same-store sales de 30,8%. Isso é bom, porque representa, né, quase 50% da receita. Madeiro Container só teve um same-store sales de 10,9%, ou seja, não teve muito crescimento não. Se a gente for colocar a inflação aqui, né, crescimento real foi muito pequeno. E o Jerônimo, que foi a marca aí de maior expansão aí nesses últimos tempos, 11,8% de same-store. No agregado, 20,7%. Ou seja, a gente está vendo aqui que o same-store sales positivo, né, de 20,7%, vem muito ali dependente do Madeira Steakhouse, que é a operação principal aqui da empresa, né? Beleza. Qual que é o problema aqui do Madeiro? O problema do Madeiro é que ele precisa acertar a operação para gerar caixa, né? Basicamente é isso. Então vamos ver aqui como foi a geração de caixa operacional nos primeiros 9 meses. Foi positivo, Então a empresa ela tinha queimado aqui 50,8 milhões de caixa operacional nos primeiros 9 meses de 2021. Agora ela conseguiu gerar 104, quase 105 milhões de caixa operacional. Pô, Renato, então melhorou, né? Melhorou mais ou menos. Por quê? De fato melhorou. Só que o Druski, ele não abre mão do modelo de expansão de abertura de lojas próprias. Ele não quer investir em abertura em franquia. E aí qual que é o problema disso? O problema disso é justamente o nível de capex que você precisa para expandir sua operação. Olha quanto que ele teve de capex aqui nos primeiros 9 meses de 22. 150 milhões. Se a sua operação gera 104, e você precisa de 150 para continuar mantendo o ritmo de crescimento, que foi bem menor, em relação a 2021, você concorda que a conta não fecha? A conta não fecha, né? Então o que aconteceu? Se a sua operação gera 104 e você precisa de 150, o caixa da companhia foi consumido, que foi, reforçado no ano passado com os CRAs. E eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, Olha a posição de caixa do Madeiro. No dia 31/12 de 2021, o Madeiro estava com 237 milhões de caixa, mais 21 milhões aqui de aplicações financeiras. Somos os dois aqui, dá mais ou menos ali uns 257 milhões, aí, 258, quase 260 milhões aqui de caixa. Pessoal, sabe quanto que está essa posição hoje? 35 milhões. Só passou de 258 milhões para 35 milhões. Por quê? Por causa disso.
Porque para você conseguir expandir o negócio por modelo de loja física, você depende muito de investimento próprio da companhia, tá? E a empresa, agora, olha a situação, presta atenção, hein? Nos primeiros, né, no dia 31/12/2021, ele estava com 451 milhões de ativos circulantes. Beleza. Aí o que aconteceu? Lá no final do ano passado, ele ainda não tinha conseguido emitir aquele CRA lá, né? Não na verdade, foi nesse ano, né, que ele conseguiu emitir esse CRA. No final do ano passado, ele estava com 1 bilhão e 18 milhões aqui de passivos circulantes. O que isso significa? Significa o seguinte: você tem lá 450 de dinheiro, ativos que você consegue converter em dinheiro em até 12 meses, só que tinha obrigações a pagar em até 12 meses de 1 bilhão. Aí tava com um gap ali de quase 600 milhões aí, a empresa ia quebrar. Tá, beleza. Aí o que aconteceu? Eles conseguiram fazer a emissão do CRA esse ano. Fizeram a emissão do CRA, aí pegaram esses 700 milhões aqui, ó, emitiram e jogaram para longo prazo. Perfeito. E aí, ó, os ativos circulantes, os passivos circulantes ficaram em 370 milhões. Tá vendo aqui? Beleza. Então, o CRA foi bom para você conseguir tirar que 700 milhões do passivo circulante, aí vai para uns 300 milhões, com o ativo circulante aqui de 451, beleza. Aí você tem mais dinheiro do que você precisa pagar em até 12 meses. Só que olha como que tá essa situação hoje, hein, pessoal? A situação tá a seguinte, ó, presta atenção. Eles estão com 226 milhões de reais aqui em ativos circulantes, com caixa aqui quase zerado, né, de 35 milhões, beleza? Só que o passivo circulante da empresa já está em 370. Ou seja, vamos relembrar aqui, ó. Então, ó, vamos lá. 226 contra 370. De novo, eles chegaram naquela situação de índice de liquidez corrente menor do que 1. Tá? E olha que interessante, né? A parte de empréstimos diminuiu muito, ó. Foi de 706 para 21. Mas mesmo assim, a empresa ela não consegue acertar a sua operação para conseguir ter mais ativos circulantes do que passivos circulantes. Então é incrível como o Madeiro ele não consegue acertar a sua gestão de capital de giro. Como a gente viu, a empresa está em prejuízo. Olha como que está o patrimônio líquido aqui da companhia, pessoal. Então, ó, eles estão aqui com 1 bilhão aqui de capital social e o prejuízo acumulado já chegou aqui a 741. De dezembro de 2021 até agora, o patrimônio líquido caiu de 438 milhões para 326 milhões. Então, a situação está difícil ainda. E olha como que está a posição de dívida da companhia. Vamos lá. Então, ó, no dia 31/12, ela ainda não tinha emitido os CRAs, né? Então, como que ela estava aqui? Ó? Ela estava com 1 bilhão e 22 de dívida bruta, perfeito? Só que estava aqui com 258 milhões aqui de caixa, estava com uma dívida líquida de 764, perfeito. Aí o que aconteceu? No meio do ano eles conseguiram emitir o CRA. Então, ó, entrou aqui 462 milhões aqui de CRA aqui na composição da dívida, perfeito. Tá? E aí eles até conseguiram fazer um reperfilamento aqui, ó, jogando basicamente toda a dívida para longo prazo. Então, 99% aqui da dívida ficou no longo prazo, só 0,4% ficou no curto prazo. Só que a dívida líquida aumentou para 876. Como que está a posição de dívida líquida agora? Ela está em 882, beleza, tá? Com os CRAs aqui, dívida de capital de giro, com 2,3% da dívida de curto prazo, 97,7% de longo prazo. Então, nos próximos 12 meses, ainda está tranquilo. Perfeito. Qual que é o custo dessa dívida? E é por isso que a empresa está em prejuízo. Capital de giro, que é o maior montante aqui, está com CDI mais 7,1. Esse negócio aí está mais de 20%, né? As debentures aqui, que são 111 milhões, está com CDI mais 7,2%. A debenture está mais cara que o capital de giro, né? Incrível isso, né? E os CRAs, que foi a galera lá que conseguiu, que comprou no mercado, espero que não seja você que está assistindo aqui, ó. IPCA mais 9,2, com uma tendência de crescimento de IPCA agora a partir de novembro. CRA, aqui, ó, né? O outro, CDI mais 3,5. Esse tá barato. Tá? Esse daqui que eu tinha dúvida se a galera ia conseguir analisar direitinho e ia comprar esse negócio com uma taxa de juros muito baixa, né? 3,5%, a galera comprou. E tem notas comerciais aqui com CDI mais 6,5%.
Tá? Então, tá aqui o prazo médio aqui tá 3,2. Mas quando vocês olham aqui, vocês percebem, ó, 2023 ainda vai estar tranquilo aqui para o Madeiro, vai estar com 77 milhões para amortizar, mas 286 aqui, ó, já vai ser uma pancada aqui em 2024. Dado que ele não está conseguindo gerar caixa suficiente para conseguir honrar essa operação, eu não sei o que eles vão fazer não, tá? Beleza. Então, ó, estão diminuindo o nível de capex, isso é bom. Ah, por quê? Porque esse negócio de ficar expandindo com loja própria não está funcionando. Só que, como a gente viu, mesmo aumentando bastante o número de lojas, o fluxo de caixa das atividades operacionais está com uma tendência de fechar esse ano aqui em torno ali de uns 130 milhões. 130 milhões de fluxo de caixa das atividades operacionais não é suficiente para você conseguir amortizar 286 que eles vão precisar amortizar lá em 2024. Tá? Então o que eles têm que fazer? Eles têm que continuar aumentando a operação ou aumentando a eficiência, só que sem fazer muito CAPEX. Por isso que eu argumento que o modelo de franquia seria o melhor modelo de expansão para conseguir resolver esse problema. E aí você poderia fazer, você poderia pegar das 275 lojas, converter algumas em franquias, que aí você já consegue receber dinheiro no curto prazo para você conseguir já ter caixa suficiente para amortizar algumas dívidas. Não é o que o Júnior vai querer fazer, tá? Por quê? Olha que interessante. Eu estou mostrando aqui para vocês o plano aqui de expansão aqui do negócio e todas as inaugurações. Então, ó, só para a gente olhar aqui para quem está vendo no YouTube, ele está com 275 lojas aqui, beleza? Só que abriu aqui 19 lojas em 2022, contra 27 aqui em 2021, você vai diminuindo o número de abertura, o CAPEX vai diminuindo também. E o número de franquias se mantém constante, ou seja, ele não quer expandir essas franquias aqui, ó, tava com 20 no ano passado, continua com 20 este ano. Só que aí, pessoal, para a gente fechar e dar uma risada junto aqui, tá? Eu sou daqueles que acredita que o modelo de franquia seja o mais sustentável aqui para você conseguir acertar a operação do Madeiro. Só que aí eu vi um asterisco aqui, ó. Tá vendo que tem um asterisco aqui, ó, nesse franquia? Aí eu li aqui o que aconteceu, né? Ele fala o seguinte, ó. Em setembro de 22, franquias, tá? Você tinha uma franquia do Drusk, 12 Madeiros Steakhouse, 6 Madeiros Container e um Jerônimo. A partir de novembro de 22, um Drusk, 2 Madeiros Steakhouse, 3 Madeiros Container, ou seja, diminuiu a quantidade de franquia, após a aquisição de 14 operações franqueadas. Aí eu olhei lá na nota explicativa e falei, não acredito, tá? Eu não tô entendendo o que está acontecendo. Aí tá lá, aqui, ó, evento subsequente. Em dia 30 de setembro de 2022, a companhia possuía em sua rede 20 franquias, sendo 12 Madeira Steakhouse, 6 Madeira Container, um Jerônimo e um Drusk. Em outubro de 22, a companhia iniciou o processo de aquisição de 14 franquias pertencentes ao sócio controlador, que tem previsão de ser concluído durante o quarto trimestre de 22. A transação tem por objetivo dar continuidade ao processo de simplificação da estrutura, resultando em maior integração em unidade administrativa, comercial e financeira. A transação será submetida ao Conselho Administrativo da companhia, estando sujeita à aprovação em termos da política de transação com partes relacionadas e administração de conflitos de interesse. Pessoal, vamos lá. Deixa eu explicar esse ponto aqui. Esse ponto é o seguinte. Pelo que eu entendi aqui, o Drusk tinha ali 14 franquias. Ele que era o dono das franquias. E aí o que aconteceu? Ele vendeu essas franquias para o Madeiro, tá? Parte relacionada. Bom, isso já é ruim só pelo fato de você colocar mais loja própria para dentro da sua rede e ainda gastar dinheiro com isso, tá? Isso já é ruim. Segundo, você mostra que o Madeiro não está afim de fazer a expansão ali por franquia. Tá? Ou seja, ela não vai resolver o problema de expansão dela. Esse é o segundo ponto. E terceiro, com que dinheiro o Madeiro comprou essas franquias? Esse é o ponto principal. Por quê? Eu já estou mostrando para vocês que ativo circulante em setembro estava menor do que passivo circulante. Tá falando aqui que tinha que ser aprovado pelo Conselho Administrativo. Ou seja, eu acredito que os resultados do quarto trimestre do Madeiro, se o resultado operacional não for bom, vai ser um desastre total, porque a empresa provavelmente ela vai ficar sem caixa já agora. Tá? Então, eu não entendi essa transação, e se você entendeu essa transação, coloca aqui nos comentários, tá? Mas pelo que eu estou entendendo, a galera pegou dinheiro do CRA, né? Ali com os investidores, perfeito,
Tá? Não conseguiu acertar o modelo de negócio, continuou expandindo esse negócio com loja própria e ainda pegou uma parte do dinheiro que ela pegou do CRA e ainda pagou o sócio, recomprando ali as franquias que estavam no nome dele. Galera, se foi isso que aconteceu, pode ter certeza que essa abertura de capital do Madeiro não vai sair. E o futuro desse negócio no curto prazo não é muito bom. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Vamos ver cena dos próximos capítulos. Mas essa atualização aqui dos resultados do Madeiro. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.